No Cifras e Safras de hoje, falaremos sobre os pontos que serão abordados no texto do Código Florestal. Será uma visão abrangente para apresentar tudo o que está sendo votado e discutido, as diversas visões que se pode ter sobre o assunto. Para nos ajudar a entender tudo o que está ocorrendo, convidamos o professor e advogado Marcelo Zovico. Muito obrigado pela sua presença, Marcelo. Professor, eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui em seu programa. Muito obrigado por isso. Professor Marcelo Zovico é professor de gestão ambiental e advogado nesta área. Já voltamos com os Cifras e Safras. Não saia daí. No programa da semana passada, falamos do crédito rural e contamos com a presença do senhor Osmar Roncolato Pinho, diretor do Departamento de Empréstimos e Financiamentos do Banco Bradesco. Nos Cifras e Safras da semana passada, falamos sobre um importante assunto para o agronegócio, o crédito rural. Esse tipo de financiamento garante recursos para que o agricultor possa desenvolver suas atividades com segurança e estabilidade, independente de seu porte. As modalidades de financiamento através do crédito rural, ela hoje pode ser dividida em duas grandes linhas, que são as linhas de custeio, que são os valores destinados a serem aplicados diretamente na atividade agrícola. Também respondemos as dúvidas que nossos telespectadores nos enviaram por e-mail e também nas ruas. Para iniciar o programa de hoje, eu gostaria de perguntar ao professor Marcelo: há alguma relação que possa influenciar o crédito rural em função do Código Florestal? Professor, a relação é total. Esse novo código, na verdade, não é novo. Ele é um código de 65. E o que está tramitando no Congresso é a aprovação de uma nova lei que trata das questões ambientais em propriedades privadas. Então, basicamente, nós temos uma informação do Ministério Público Federal em que 90% das propriedades agrícolas e rurais estão em desacordo com esse novo código, que não é novo, é um código de 65. Essa nova lei ambiental, que o pessoal está chamando de Código Florestal, pode sim, está em discussão agora, em discussão no Congresso, pode sim dar um benefício muito grande, anistiando essa grande quantidade de propriedades irregulares a partir de 98. Então, quem sofreu multas desde a lei de 98 até 2008, em maio de 2008, poderá se beneficiar com a anistia dos crimes ambientais praticados. Não são todos, mas uma grande parte. Isso é bom? Professor, isso é bom para ruralistas, mas isso é interessante no ponto de vista que os crimes praticados não têm uma relação direta com a intenção do produtor rural e agrícola em praticar crimes. Na verdade, o Brasil passou por muitas mudanças políticas e centenas de incentivos fiscais, financeiros por parte do governo, que acabou gerando essa corrida contra o tempo para exportar. O Brasil hoje ocupa um espaço muito grande no nosso planeta, que é o segundo maior produtor agroindustrial, agrícola, do planeta, só perdendo para os Estados Unidos. De fato, nós não deveríamos chamar esta lei que está em discussão no Congresso nesse instante de código, porque o código prevê sempre, ou leva na sua ideia, um conjunto de legislações mais abrangentes que cercam toda a problemática. Como é que você vê isso? Exatamente, professor. O código deveria tratar de todos os assuntos relacionados ao meio ambiente, Código Florestal. Na verdade, essa nova lei ela vai tratar dos assuntos relacionados a propriedades privadas, única e exclusivamente. Então, as áreas de proteção permanente, claro, que isso, inclusive, a diminuição dessa nova lei é o que está preocupando os ambientalistas. Que vantagem você vê nesta lei? Existem avanços efetivos feitos aí ou há alguns retrocessos que comprometem meio ambiente? Como é que a gente pode encarar isso de uma maneira imparcial, pensando naquilo que o produtor não contribui com o meio ambiente e naquilo que ele contribui? Professor, o que seria um ponto negativo da lei? Sim. É justamente aumentar a área de cultivo
em áreas de proteção permanente. Atualmente, se a nova lei for aprovada, será possível desmatar 47 milhões de campos de futebol. Isso significa uma redução muito significativa no Brasil com relação ao nosso ecossistema. Mas por quê? Não serão preservados nas propriedades 20% como área de proteção permanente? Sim, mas a nossa grande preocupação é justamente com a floresta amazônica. Ah, pois não. Então, de 85% preservado, nós poderíamos reduzir isso a 20%. Isso vai representar uma diminuição das espécies de plantas, que atualmente 20% das 500 milhões de espécies do planeta estão aqui no Brasil. Então, vamos dizer, o problema central localiza-se na Amazônia. Sim, na Amazônia. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema e a grande preocupação dos ambientalistas, né? E os ambientalistas concordam com que área de preservação? Os ambientalistas, professor, defendem principalmente a biodiversidade, a necessidade da floresta para manter o equilíbrio do ecossistema. Esse é o ponto forte, né, o argumento mais relevante que os ambientalistas usam com relação à não aprovação dessa lei. O que faz sentido, eu acho que isso ninguém nega, mas qual é o percentual que nós teríamos que preservar para ser aceito pelos ambientalistas? Professor, negociar com o ambientalista é uma coisa muito complicada. Eu imagino. Ambientalista não negocia, né? A gente sabe disso. E o que deve ser preservado por um ambientalista deve ser preservado e ponto final. Então a grande dificuldade do avanço da lei é essa, que está em discussão desde 1990, professor. Nós estamos em 2012, quer dizer, na iminência da aprovação e a discussão é eterna, é infinita. Né? Bom, em algum momento alguém vai ter que arbitrar isso. Né? Alguém vai ter que ceder. E agora está se aproximando desse compromisso, que o Brasil assinou diversos tratados internacionais que estabelecem a obrigatoriedade de avançar na área legislativa com relação à proteção ambiental. Então, a gente está num momento muito importante, até por conta do Rio+20, né, que vai a sede aqui no Brasil. Eu diria até, Marcelo, que nós estamos num momento decisivo. Acho de extrema importância que o Congresso consiga achar, sem dúvida nenhuma, um desfecho para esse assunto. Como estamos acompanhando, é muito importante entender as influências que o Código trará a toda a cadeia produtiva. Então, permaneça aí. O Cifras e Safras volta já. Estamos de volta com o professor Marcelo. O Brasil já teve 2 códigos e nós queremos saber, professor Marcelo, quais são as diferenças entre essa legislação anterior e isso que está se propondo agora. Onde é que estão os avanços, onde estão os retrocessos? Ótimo. Quais os perigos? Professor, a legislação da década de 30, por incrível que pareça, ela chegou em descompasso com a necessidade de proteção ambiental daquela época. Ela estabelecia grandes liberdades para os produtores. Por outro lado, em 65 foi aprovado o que nós chamamos de novo código. Esse novo código, na verdade, em defasagem com a atual legislação, embora ele tenha sido muito rigoroso com relação à área de proteção permanente e à reserva legal das propriedades privadas, ele permitiu que muitos crimes ocorressem por conta da dificuldade em atrelar os incentivos do governo e o respeito às leis. Então isso gerou um conflito da legislação que hoje está no Congresso para que seja resolvido. E um deles é essa polêmica que gera com relação aos ambientalistas e os ruralistas, que é justamente a anistia dos crimes ambientais por conta do Código de 65. Então vamos recapitular. Nós temos uma área de preservação permanente. Isso Sim. deve corresponder
a um mínimo de 20% pela legislação atual em algumas regiões, em Cerrado e Floresta Amazônica, esses percentuais crescem como cresce no próprio Nordeste. E temos uma outra área que protege açudes, nascentes, cursos de água, etc. Esta área, como se chama? Essa área é reserva legal. Esta é a reserva legal. Isso. E esta reserva legal, existe sobre ela alguma grande divergência entre ambientalistas e agricultores? Sem dúvida, professor. O que acontece é essa diminuição com relação a possível aprovação dessa nova lei. Essa é a principal preocupação. Para o senhor ter uma ideia, o Brasil atualmente possui área suficiente para dobrar a produção de alimentos sem desmatar uma única árvore. Esse já é um argumento bom, suficiente, para que os ambientalistas, Claro. não, de hipótese alguma, aceitem a aprovação dessa lei. Claro que sim. Os crimes ambientais vão estar definidos nessa nova lei, Sem dúvida. mas na hora que nós entrarmos nessa matéria dos crimes, nós vamos estar saindo da matéria propriamente ambiental, vamos estar entrando mais no direito penal. Exatamente. E aí vale o Código de Processo Penal, vale a legislação típica do direito penal. É isso que vai acontecer? Na verdade, professora, a tipificação do crime está nessa nova lei, se for aprovada. Mas o procedimento que o processo irá ter, irá seguir as regras do Código de Processo Penal. É só isso que muda. O direito processual continua o Código de Processo Penal. E o direito material contido nessa lei, que é a nova lei florestal. E, além disso, todos os aspectos que estão envolvidos no direito civil, indenizações ou outras coisas desta natureza, né? Inclusive, o senhor começou perguntando, né? Que é a dificuldade de obtenção de crédito. Então, Claro. para quem tem propriedade, é muito importante que respeite não só esse Código de 65, quanto se for aprovada essa nova lei. Justamente para que ele tenha facilidade na hora da obtenção do crédito. Há uma brincadeira que corre a boca miúda, em que se fala assim, olha, o crime que você comete ao matar um homem, um ser humano, é apenado com uma determinada penalidade. E quando se mata ou se prende um animal, a penalidade chega a ser maior do que aquela aplicada ao indivíduo que comete um atentado contra a vida, uma coisa dessa natureza. Isso é verdade? É verdade, professor. Um dos compassos da nossa legislação atual, nosso Código Penal, que é da década de 40, é medonha. Porque naquele momento, alguns crimes não tinham a mesma relevância que hoje a sociedade demanda. Então, crimes ambientais para a atual sociedade é de tamanha relevância, tanto quanto valores quanto a vida, que naquela época, para o senhor ter uma ideia, o Código de 40, a pena mínima do homicídio é quase o mesmo do furto, do roubo, né? Então, quase 6 anos a pessoa podia, a pena mínima do homicídio seria de 6 anos, com relação a 5 anos e 7 meses se ele roubasse alguém. Então, para o senhor ver que naquele momento da década de 40, os crimes estavam em harmonia. Tirar a vida de uma pessoa e roubar alguém. Eram basicamente, Claro. para a sociedade, aqueles mesmos valores. Hoje já é muito diferente. Hoje, crime como tortura, crimes contra a humanidade, né, terrorismo, então são crimes que são apenados por necessidade dessa mudança da legislação. Por outro lado, o aborto, né, essa discussão recente no Congresso, a alteração do Código Penal. Bom, é evidente que existem os descompassos, a incoerência, a inconsistência entre muitas das coisas que ocorrem. Agora, há sem dúvida um aspecto nisso tudo que preocupa. 90% das fazendas, das propriedades particulares, estão fora da lei. Exatamente. As penas são fortíssimas. Como conviver com uma situação tão agravada, criminalizando tanta gente, uma população tão extensa, e não permitir que isso leve a uma situação de anistia e de correção daqui para frente? Eu queria lhe fazer esta pergunta no próximo bloco. No próximo bloco voltamos a trazer mais informações que podem afetar os produtores rurais. Voltamos já.
Estamos de volta para ouvir a resposta do professor Marcelo. Nós perguntávamos no final do bloco sobre os 90% que estão criminalizados, estão aí sujeitos à pena. Uma anistia, uma forma de tornar regular esta situação teria que ser necessário. Como nós veríamos isso com a aprovação ou não dessa legislação nova? Professor, a anistia nós vemos que é necessária por um único motivo. Os crimes praticados foram em decorrência de incentivos fiscais que o governo mesmo ofereceu para que houvesse um grande aceleramento da produção. Isso gerou um desmatamento maior por conta do interesse do governo em exportar mais. Então, por um lado, o Brasil assume o segundo lugar do planeta com louvor, não é? Milhares de pessoas são alimentadas com produtos, né, com produtos que vêm